Bem-vindos de volta à nossa exploração. Seguindo a nossa conversa, vamos pegar aquela ideia, né? Aquela que a gente ouve muito por aí. Que testes de inteligência, tipo QI, vestibular, seriam só um reflexo da grana que a pessoa tem. Sim, essa ideia é bem comum. E olha, existe uma correlação sim. Pessoas com mais recursos, na média, tendem a ir melhor. Ah, então tem alguma ligação? Tem, mas. E aqui está o ponto-chave. A ligação é bem mais fraca do que parece. É o que os dados mostram. Pensa num estudo gigante. 1,3 milhão de estudantes. A correlação entre nota do SAT e renda dos pais foi R igual a 0,10. 0,10? Isso é quase nada, né? Exato, bem baixo. Em outros estudos, ficou ali entre 0,20 e talvez 0,30. Se os testes medissem só dinheiro, esse R tinha que estar lá perto de 1, entende? Entendi. Mas mesmo o 0,30 não é totalmente desprezível, né? Talvez a grana não seja tudo, mas ela não causa parte da diferença. Tipo pagar cursinho, escola melhor, essas coisas. Boa pergunta. É aí que a pesquisa tenta cavar mais fundo. Eles usam estatística para tentar, isolar o efeito da renda, tirando da conta outras coisas. Coisas como, sei lá, qualidade da escola, quantos livros tem em casa. Quando fazem isso, a correlação que já era baixa, tipo 0,25, cai ainda mais, para um 0,12 num estudo grande feito em vários países. Hum. Então, muito do que parece ser efeito da renda, na verdade, vem de outras coisas associadas. Exatamente. E tem mais um ponto importante. Essas notas de QI, de testes de aptidão, elas continuam sendo os melhores indicadores de quem vai bem academicamente depois. E o mais interessante, controlar o status socioeconômico da família quase não mexe nessa capacidade de prever o sucesso acadêmico. O QI prevê notas e até renda futura, mesmo ajustando para a origem socioeconômica. Certo. E os estudos de adoção, que a gente já falou, como eles entram nessa história? Eles complicam um pouco, mas de um jeito interessante. Crianças que são adotadas por famílias com mais recursos, geralmente, têm QI na média ou até acima. Teve um estudo na Suécia bem famoso, compararam irmãos biológicos. Um ficou com os pais biológicos, o outro foi adotado. Os adotados tiveram QI, em média, 4,4 pontos maior. 4 pontos é alguma coisa? É alguma coisa, sim, mas cuidado. Isso não prova que foi só o dinheiro da família adotiva. Famílias com mais recursos são diferentes em 1000 outras coisas, né? Talvez conversem mais com a criança, controlem mais o tempo de TV, cuidem melhor da saúde, a estrutura familiar pode ser mais estável, muitas coisas que não são só a conta bancária. Entendi. Então, o ambiente importa, mas é difícil isolar só o fator grana. Se não é só o dinheiro. Onde entra a biologia nisso tudo? A genética? Exato. Agora a gente entra na genética comportamental. Tem um conceito-chave aqui, herdabilidade, que a gente representa como H ao quadrado. Basicamente, H ao quadrado é uma medida de 0 a 1 que tenta estimar o quanto das diferenças que a gente vê numa característica, como a inteligência, numa população, se devem a diferenças genéticas entre as pessoas. E para a inteligência, como fica isso? Fica bem claro que a genética pesa. Primos têm QIs com correlação de 0,15. Irmãos já sobe para 0,47. E gêmeos idênticos que têm o DNA igualzinho, a correlação é altíssima, 0,86. Opa, peraí. Se gêmeos idênticos têm DNA igual, mas a correlação não é 100%, tipo 100%, isso já grita que o ambiente sempre tem um papel, né? Mesmo com genética forte. Perfeito, exatamente isso. E o contrário também é verdade. Crianças adotadas mostram uma correlação de QI com os pais e irmãos adotivos, com quem não compartilham genes. Fica ali entre 0,19 e 0,24. Ah, então isso seria a prova do ambiente compartilhado. Sim, mostra o peso do ambiente que a família proporciona. No geral, a gente costuma dizer que a herdabilidade da inteligência fica por volta de 0,50, metade genética, metade ambiente. Mas isso varia. É menor em crianças pequenas, tipo 0,20, e vai aumentando com a idade.
Em adultos, pode passar de 0,80 em alguns estudos. Isso meio que limita o teto do impacto que todos os fatores ambientais juntos podem ter, principalmente nos adultos. Certo, 50% em média, mas aumentando com a idade. Agora, tem uma coisa que você mencionou que me deixou pensando. E se o próprio ambiente for influenciado pelos genes? Como assim? Ah, aí a coisa fica mais complexa ainda. É o que chamamos de correlação gene-ambiente. A ideia é que muitas coisas que a gente chama de ambiente, tipo até o sucesso financeiro que alguém alcança, também tem um componente herdável. Acredita que a herdabilidade da renda em países desenvolvidos é estimada em uns 0,42. Que? Até a renda é herdável? Como? Bom, não diretamente, claro, mas alguns genes podem influenciar características, tipo a própria inteligência ou traços de personalidade como perseverança, que por sua vez influenciam as chances de sucesso socioeconômico. E tem outras formas. Pessoas tendem a selecionar ou criar ambientes que combinam com suas inclinações genéticas, sabe? Uma criança que geneticamente gosta mais de ler, vai atrás de livros, vai para a biblioteca. Ela molda o próprio ambiente. Isso. Ou então, o ambiente reage aos talentos da pessoa. Pais ou professores notam uma aptidão musical, que pode ter influência genética, e aí oferecem aulas, um instrumento. O ambiente responde e potencializa a genética. Isso significa que aquela correlação que a gente vê, tipo pais que leem muito e filhos que vão bem na escola, parte disso pode ser pelos genes compartilhados para gostar de ler ou para ter mais aptidão acadêmica, e não só pelo fato de ter mais livros em casa. Caramba, isso complica tudo. Quer dizer que separar natureza e criação é bem mais difícil do que parece. E como os estudos tentam lidar com isso? Uma das melhores formas é justamente estudando famílias adotivas, porque aí você separa os genes compartilhados com pais biológicos do ambiente compartilhado com pais adotivos. Faz sentido. Mas falando dessa herdabilidade, que cuidados a gente tem que ter ao interpretar esses números, tipo 0,50 ou 0,80? Vários cuidados são essenciais. Primeiro, uma estimativa de H2 só vale para aquela população, naquele ambiente específico onde foi medida. Não dá para generalizar para qualquer lugar. Por exemplo, num estudo no Sudão, com muita pobreza e privação, a herdabilidade do QI foi bem baixa. O ambiente lá estava limitando muito mais o potencial das pessoas do que a genética. Diferente da Nigéria, por exemplo, ou de países mais ricos. Entendi. Onde o ambiente é muito ruim, ele pesa mais. Exato. Segundo, herdabilidade alta não significa que uma característica é imutável, fixa biologicamente. A altura é muito herdável, mas a nutrição melhorou e as gerações ficaram mais altas. Terceiro ponto. Muitos estudos de genética comportamental, especialmente os de adoção, tendem a ter amostras mais de classe média, sabe? Ambientes muito pobres ou muito disfuncionais acabam ficando de fora. Isso pode, talvez, inflar um pouco a importância da genética nesses estudos. Ok, a amostra pode não ser representativa de todos os extremos. E por último, e isso é crucial, H2 é uma estatística sobre a variação na população. Ela não diz qual a porcentagem de genes e ambiente no meu QI individual ou no seu. Não funciona sempre uma pessoa específica. Entendi. Então, para amarrar tudo, aquela ideia inicial de que QI ou nota de vestibular é só um reflexo da classe social não se sustenta com os dados. A ligação direta com a renda é fraca. Exato. E parte dessa ligação fraca parece ser explicada por uma interação bem complexa, onde a genética influencia a inteligência, mas também influencia o tipo de ambiente que a pessoa busca ou cria, e talvez até o próprio status socioeconômico que ela alcança. Isso. A genética parece ter um papel importante, especialmente na vida adulta e em ambientes onde as necessidades básicas estão mais ou menos garantidas, permitindo que as diferenças genéticas se expressem mais. E os estudos de adoção mostram que um bom ambiente pode dar um empurrãozinho sim, mas não dá para dizer que é só a grana que faz isso. Perfeito. E aí fica a pergunta para a gente pensar, né? Se até o status socioeconômico, que a gente pensa como sendo tão ambiental, também tem um componente genético. E se ele influencia tanto o ambiente que a gente vive, será que realmente é possível separar de forma limpa natureza e criação quando a gente fala das diferenças individuais em inteligência, em sucesso na vida? É, uma teia bem mais emaranhada do que parece, né? Muito mais. Fica aí a reflexão.